Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje, nessa primeira aula, eu vou rever alguns pontos que a gente já viu sobre desigualdades sociais e nas aulas posteriores eu vou acabar de explicar tanto as duas teorias de estratificação social, do Karl Marx e do Max Weber, e também vou trazer algumas teorias contemporâneas, né, dos dias de hoje, que vão falar sobre as desigualdades. Mas antes de eu retomar, antes de eu seguir para frente, vamos relembrar algumas coisas básicas, para a gente entender as desigualdades sociais. Primeira coisa, a definição de desigualdades sociais. Desigualdades sociais são processos, né, que vão favorecer alguns indivíduos em detrimento de outros. E aí a gente está tendo um caso agora muito atual, que eu acho que faz a gente refletir bastante sobre esse conceito, que é a forma como está acontecendo a educação à distância durante a pandemia, né? As escolas particulares logo no início já se organizaram, né, para ter a retomada das aulas, e a escola pública, principalmente aqui em Minas Gerais, a gente demorou um tempo e a gente ainda tem um problema, que é vários alunos não têm acesso à internet, né? Não tem como acompanhar as aulas, ou não tem uma estrutura em casa para assistir às aulas. Então, gente, esse exemplo que eu tô dando, né, mostra para vocês um exemplo de desigualdade social na prática, né? É um processo, vocês percebem? É um processo onde alguns indivíduos estão tendo acesso à aula, a vida escolar está normal, e outros indivíduos não estão normal assim. Tem gente que não tem nem acesso à internet, né? Não tá sabendo de nada que tá rolando. Então, esses processos, né, eles vão gerar desigualdades sociais. E aí, pessoal, a gente tem que entender que a desigualdade, ela não é somente econômica, porque muitas vezes a gente fala de desigualdade social, a gente logo pensa, um rico e um pobre. Não, né? As desigualdades, elas se valem também de atributos, às vezes características físicas, para justificar, né, características físicas diferentes para justificar uma desigualdade. Por exemplo, a questão da raça, né? Raça, biologicamente, se você for analisar, por exemplo, na genética, não tem nenhum gene, né, numa pessoa branca que faz ela branca e um gene numa pessoa negra que faz ela negra, né? O que varia aí é só a quantidade de melanina. Então, raça é só uma de raça humana, né? É assim, de acordo com a biologia. Mas quando a gente percebe nas relações sociais, né, fazendo uma análise social dessa situação, a gente percebe que sim, né, raça existe, embora não exista biologicamente, socialmente as nossas diferenças baseadas nas cores, elas são utilizadas para criar desigualdades sociais, né? E aí atualmente a gente tem vários casos na mídia, seja o George Floyd nos Estados Unidos, seja o menino Miguel, né? Seja aquele outro menino que a polícia deu 70 tiros na casa dele. Então, tudo isso são elementos que a gente deve levar em consideração para pensar as desigualdades sociais e não atrelar somente como causa das desigualdades sociais a questão econômica, tá? A questão de ser mulher, né? Também gera desigualdades sociais. O sexo feminino, né, muitas vezes, numa visão preconceituosa e estereotipada, está associado ao doméstico, né, ao cuidar do lar, ao criar filhos, né? Igual muitas vezes eu dou o exemplo na aula. Quem nunca ouviu, por exemplo, que mulheres são mais delicadas, né? Mulheres não dão para cargo de gerência porque são mais sentimentais e homens são mais duros, mais firmes. Então, isso é um exemplo de como muitas vezes atributos biológicos, né, atributos diferentes biológicos, são utilizados para justificar desigualdades sociais. E como eu disse para vocês em outras aulas, as desigualdades elas são sociais, né? Nós que atribuímos valores a essas diferenças, tá certo? Não é algo natural, mas é algo que é significado, reproduzido ali na prática social, beleza? Isso aí é a definição, assim, basicona que a gente já viu em aula, certo? E aí, gente, a gente chega num outro ponto muito importante da matéria, né? Como que a sociologia vai estudar as desigualdades sociais? O que a gente precisa saber para estudar as desigualdades sociais? E aí a gente vai evocar três conceitos super importantes, né? Que a sociologia sempre mobiliza para entender as desigualdades sociais: estrutura, estratificação e a mobilidade social. Estrutura, gente, é aquilo que caracteriza uma sociedade,
né? São aquelas características essenciais de uma sociedade, de um povo, né, que compartilha a mesma história. Por exemplo, vamos pensar na estrutura brasileira, né? O Brasil era uma colônia de exploração, né? Então a dinâmica de formação do Brasil enquanto país, né, deixou certas marcas, e essas marcas fazem parte da estrutura, tá? A estrutura ela vai abarcar aspectos históricos, religiosos, econômicos, sociais, culturais, religiosos, beleza? Vamos pensar aqui, vamos pensar na nossa formação estrutural, né? O Brasil era uma colônia de exploração, ou seja, os europeus eles vinham para cá com o objetivo de explorar nossas riquezas materiais. Eles não estavam querendo formar uma sociedade para sobreviver. Eles queriam pegar riqueza, ficar rico, ficar legal, né, de grana e voltar para o seu país de origem. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma colônia de povoamento, né? O que rolou nos Estados Unidos? A galera foi para lá querendo já formar uma nova sociedade. Então, pessoal, a estrutura, né, ela traz essas características e elas têm uma continuidade até hoje, né? Vamos pensar aqui, qual que era o tipo de trabalho utilizado durante o período de colonização? Era o trabalho escravo, né? Como eu falei com vocês, quem trabalhava de fato eram os negros, né? E eles recebiam um salário? Claro que não, né? O trabalho é escravo, então ele era um trabalho que não era remunerado. Aí a gente chega mais ou menos ali em 1888, acontece a abolição da escravatura, né? Esses negros, eles não são incorporados à sociedade, eles falam, olha, você está abolido, né? Se vira sem grana, sem nada, né? Então, aí a gente já tem uma outra diferença estrutural em relação à sociedade americana, né? Quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, todo negro recebeu um pedaço de terra e um animal, né? Pelo menos ele pode, sei lá, começar a vida a partir de algum lugar. Aqui no Brasil não houve esse tipo de reparação ou de minimamente criar uma situação para esse negro integrar a sociedade, né? Pensem comigo aqui, você era escravo, você estava lá, né, sendo explorado, sem ganhar nada, e aí de repente você está abolido, livre. O que você vai fazer da vida, né? Então, esses elementos, e muitos autores, muitos sociólogos ainda utilizam não, é o argumento mais aceito nas ciências sociais, que essa falta de reparação histórica em relação ao nosso passado escravocrata ainda influencia na nossa estrutura social, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que o racismo na sociedade brasileira é estrutural, ele tá aí na estrutura, desde a nossa formação nós somos um país racista, tá? Nas próximas aulas eu vou aprofundar mais na questão do racismo, mas é pra gente entender o que é essa estrutura social, né? Vamos pensar, e aí a gente pode pensar também na questão econômica, gente, né? Por que o Brasil, embora ele seja muito rico em minérios, o solo rico, bom para produzir, nós ainda somos um país pobre em relação, por exemplo, à Europa, né? Justamente porque a Europa ela conseguiu enriquecer explorando o Brasil, né? Eles conseguiram acumular um capital para investir na indústria. O Brasil não, tem essa estrutura agrária, embora a gente, né, seja um país industrializado, a gente não desenvolve tanta tecnologia industrial como os países europeus, né, que já começaram um pouco antes da gente, largaram na nossa frente, tá certo? Então a estrutura social são esses elementos constitutivos de uma sociedade, certo? Ótimo. Agora a gente vai para estratificação social, né? Estratificação social, basicamente, é como uma sociedade, ela agrupa as pessoas em camadas. E aí você tem que entender uma coisa, todas as sociedades, elas criam hierarquias. Tem um sociólogo e cientista político chamado Schumpeter, que ele vai falar sobre a teoria das elites. O que ele fala? Ele fala que não existe nenhuma sociedade sem uma estratificação social, tá certo? Então, todas as sociedades, elas classificam as pessoas em estratos, em camadas, né? Todo mundo ocupa uma posição social. Às vezes a gente ocupa uma posição social melhor, dependendo da situação, e às vezes a gente ocupa uma posição social pior, dependendo da situação, tá certo? A gente pode mudar de posição social de acordo com as nossas ações. Então, pessoal, a estratificação social, ela é determinada pelas
assim, em certa medida, pela dinâmica social, né? Pela estrutura social. E aí, a gente vai ver 3 tipos principais de estratificação social, tá certo? A estratificação em castas, a estratificação em estamentos e a estratificação em classe, que é da nossa sociedade. Vamos lá. Só que antes da gente passar para esses 3 tipos de estratificação, a gente tem que entender o conceito de mobilidade social, né? Mobilidade social é a possibilidade de você mudar de posição social dentro da estrutura de uma sociedade, tá certo? É aquela velha história. Eu posso nascer pobre, né? E morrer rica, tomara. Eu posso, por exemplo, nascer rica e morrer pobre. Isso na sociedade de classes. A gente vai ver que na sociedade estamental e na sociedade de castas, essa mobilidade social ela é um pouco diferente, tá certo? Então, conceitos importantes. Estrutura, né, que são as características formativas de uma sociedade, que é a história, a dinâmica econômica, os aspectos culturais, os aspectos religiosos. A gente tem a estratificação, é como cada sociedade posiciona os indivíduos, né? Será que quem está no topo é porque tem mais dinheiro? Será que quem está no topo é porque é mais bonito? Será que quem está no topo é porque é mais popular? Será que quem está embaixo é por quê? Porque não tem dinheiro, porque não é tão bonito, né? Então, quais são os elementos que são mobilizados para posicionar os indivíduos nessa estrutura? Tá certo? Então, é isso que a estratificação pensa, né? Os critérios utilizados para a gente ser posicionado dentro da estrutura social, beleza? E a mobilidade social é a possibilidade do indivíduo mudar dessa posição social dentro da sociedade. Em alguns sistemas de estratificação, a mobilidade é possível, em outros sistemas de estratificação, a mobilidade